Fluminense e São Paulo se enfrentam neste domingo no Maracanã. É o jogo que vai fechar o domingo, não é o jogo que fecha a rodada. Tudo que você precisa saber sobre esta partida, o duelo do Tricolor contra o time de três cores de São Paulo, você vê aqui neste vídeo de pré-jogo. Então roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante. E, claro, vai acompanhar aqui todas as informações sobre Fluminense e São Paulo, jogo que acontece hoje às 20h30. Exatamente, o jogo às 8h30 da noite, que será de transmissão exclusiva do Premiere. Então só passa no Premiere. Esse será o 127º, o jogo de número 127 entre Fluminense e São Paulo. São 46 vitórias do Fluminense, 55 do São Paulo e 25 empates. A última vitória nossa foi no Morumbi. Sim, 2-0 no São Paulo de Diniz em 2019. Bem, e você aqui vai ver muitas informações sobre esse jogo, né? Vai ter ali informações sobre quem pode ganhar, enfim, tudo isso você pode usar para apostar lá na 1xBet, casa de apostas esportivas que patrocina aqui o Raiz Tricolor e que o link tá aqui na descrição. Essa daqui, ó, o V1, é a vitória do Fluminense, tá pagando 2,96, ou seja, a cada R$1 que você bota, ele te devolve quase 3 para a vitória do Fluminense. O empate 3,1 e a vitória do São Paulo 2,58. Isso quer dizer que o São Paulo é favorito no jogo. Não é muito favorito não, tá pagando alto o São Paulo ainda também, mas é favorito pro jogo. Me surpreendeu essa odd aqui, essa projeção deles, tá? Aqui embaixo esse 1x, né? Vitória do Fluminense ou empate, ou seja, você só perde o dinheiro se o São Paulo ganhar, assim como o outro aqui do lado também, que é São Paulo e X. Enfim, olha que tá convidativo, tá? Porque a favoritismo do São Paulo não é tão grande assim, não. Na verdade, pra mim nem tem favoritismo do São Paulo, assim, pra poder ter isso, né? A gente saiu da zona de rebaixamento, vou até botar a tabela aqui do lado pra vocês verem. E assim, só que o campeonato ainda tá totalmente embolado. A gente tem uma barreira que eu chamei da gente ser hoje a cabeça do resto. A gente é o líder do resto. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui a tabela na tela, o Corinthians, que ainda joga nessa rodada, joga com o Atlético Goianiense fora de casa, se ele ganhar ele vai a 31 e abre já uma distância, já tá uma distância segura de 3 pontos do Fluminense, né? Só que qual que é a questão? O Cuiabá já jogou, ganhou, tá em 7º o Cuiabá, por sinal, já ganhou nessa rodada. E aí, por que eu falei o Fluminense é o líder do resto, né? Agora o Cuiabá passou, mas antes do início dessa rodada, o Fluminense era o 7º colocado. Porque vocês estão vendo aqui o Fluminense em 8º, com 25 pontos. Fala, pô, o Fluminense tá em 8º, tava em 7º, posição tranquila e tal. Ok, o Fluminense hoje vai enfrentar o São Paulo, né? Que é 16º, é o primeiro time fora do Z4. Se o São Paulo ganhar, o São Paulo passa a gente. Tem que ganhar por 2 gols de diferença, ou 1 gol só de diferença, a gente se mantém na frente. Mas assim, o São Paulo ganhar esse jogo, ele passa... O time que está na beirola ali, ó, no neto beirola ali da zona de rebaixamento do Brasileirão, tá? Um passinho à frente só do América Mineiro, se ele ganhar, ele passa a gente. Então assim, esse meio do campeonato tá muito espremido. O Cuiabá até tava aqui nesse meio. Do 7º colocado ao 16º, tava tudo embolado, está tudo embolado agora. O Cuiabá ganhando se destacou um pouquinho e por isso o Fluminense precisa ganhar esse jogo para também dar essa destacada. Ia 28, segurar o São Paulo com 22 e aí pelo menos aí a zona de rebaixamento já fica a uma distância de 6, 5 pontos ao final da rodada, uma distância segura de 2 rodadas, né? E aí a gente para de falar sobre zona de rebaixamento. O Fluminense se destacou, talvez se tivesse vencido o jogo do Juventude em casa, feito os 9 pontos na sequência, já que nessa última sequência o Fluminense fez 7 em 9, perdão, quando era a sequência fácil, Juventude, Chapecoense e Bahia. O Fluminense só fez 7, não fez 9. Foi o suficiente pra gente não continuar lá embaixo, nessa parte espremida da tabela, a gente tá na parte de cima, pelo menos. Só que agora vem uma sequência pra gente se consolidar nessa parte de cima. São 4 jogos em que não tem favoritismo nem pra um lado nem pro outro. Pode ter um pouquinho melhor, um pouquinho pra lá, mas pegar o São Paulo em casa, o Cuiabá fora de casa, o Red Bull em casa e o Santos fora de casa, são 4 jogos onde se o Fluminense não é favorito em nenhum deles, porque pega 2 adversários fortes assim em casa e 2 adversários
que não são tão absurdos fora de casa. Mas também não é nenhum jogo como contra o Atlético Mineiro, na semana passada era, em que o Fluminense entrou para pontuar, na semana retrasada, perdão. Então, há essa possibilidade nos próximos 4 jogos servirem justamente esses próximos 4 jogos para tirar a prova dos 9 de onde o Fluminense vai bater nesse Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, Marcão já é cobrado. Se eu falei lá contra a Chapecoense que, olha, meu amigo, eu tenho que sair daqui hoje com a vitória lá em Chapecó, nesse jogo, a gente já começa a cobrar padrão de jogo de Marcão. Ele vai para mais uma partida. O time tem evoluído no primeiro tempo, isso é nítido. Não à toa, 5 dos 7 gols sob o comando de Marcão foram feitos no primeiro tempo. Mas assim, o time tem caído muito de rendimento depois de fazer o gol ou quando tem o placar. E tem tido dificuldade quando precisou criar, quando estava atrás no placar, como foi contra o Atlético Mineiro no jogo em São Januário e no jogo no Engenhão e também no jogo contra o Juventude. E Marcão deve fazer mudanças. Vamos pro Bola em Campo. Bola em Campo na área. E olha só, pra quem pediu novidades aí, pode ser que aconteça tudo, inclusive nada. Você vai entender. Vamos botar a escalação aí na tela. Escalação provável. São 3, já deixo claro, antes de botar na tela. São 3 escalações prováveis, ok? 3 possibilidades. Eu vou debater cada uma delas. Pra mim, a mais diferente... Não vou pela mais diferente, não. Vou pela mais provável, na minha opinião. Que é essa daqui. A linha de defesa não muda, ok? O meio de campo não muda. Até o meio de campo não muda. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, Danilo Barcelos. Vou explicar já já por que de Danilo Barcelos. André Nonato e Iago Felipe... né? Enfim, vou explicar já já por que de Nonato e não Martinelli. E à frente com Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred. Explicando os desfalques do Fluminense para essa partida. John Arias e Gabriel Teixeira e Luca são os 3 atacantes que estão fora desse jogo. John Arias chegou neste sábado do enterro da avó dele, chegou lá da Colômbia, obviamente não tem condições de jogo. Gabriel Teixeira está fazendo transição física depois de uma lesão. E Luca sofreu uma lesão na última partida, na lesão na coxa esquerda, está em tratamento. Então esses 3 atacantes estão fora. Outros jogadores que estão fora: Egídio e Martinelli. Esses 2 jogadores estão fora também da partida, ambos por lesão. No caso de Martinelli, até assim, é bom ficar de olho, né? Porque ele foi poupado, já ficou de fora agora por lesão, enfim. É bom ficar de olho, né? Só por algum problema. Ou seja, Danilo Barcelos assume a posição na esquerda. Meu Deus do céu! Testa Marlon, Marcão, por favor, traz um teste. Eu nem acho que Marlon vai dar tão certo assim não, mas tira essa dúvida da nossa cabeça. E Nonato, obviamente, aí é competição com o Wellington, meu amigo. Você tem que apanhar muito se você escolher o Wellington ao invés do Nonato. E nem é tanto assim por Nonato, né? E essa é uma das possibilidades. Esse seria o básico. Caio Paulista tá de volta, entra pela ponta, Luiz Henrique na outra. Mantém-se o esquema, Fred tá voltando também, volta como titular. Qual que é a possibilidade? A primeira possibilidade levantada pelo GE. Globo é de Caio Paulista não começar jogando e Marcão colocar Bobadilha no ataque, ficando com Luiz Henrique, Bobadilha e Fred. Essa formação aí eu não entendi direito se ele jogaria com Bobadilha mais aberto pela ponta. Enfim, essa formação eu achei a mais bizarra de todas, porque basicamente, assim, vamos lembrar, o titular daquele lado ali pra Marcão é Caio Paulista ou Luca. Bobadilha, por mais que seja um jogador que tem disposição física, etc., não faz, um quinto do que Luca e Caio Paulista fazem de marcação, pelo menos. Então, assim, não faria sentido botar um jogador ali que teria muito menos gás, o time ficaria muito mais pesado. Essa seria uma opção. E a outra opção, que pra mim é que concorre com aquela primeira, que é... Não, peraí, eu botei a primeira de volta, essa aqui, ó. Que é a possibilidade de Casares no lugar de Luiz Henrique, com Bobadilha como titular. Jogando com Bobadilha e Fred no ataque, um 4-4-2, colocando Casares como camisa 10 ali, né? Não sei se dessa forma, ou talvez com 2 linhas de 4, enfim, Casares surgindo entre o time titular. Eu acho que 2 coisas